Paz do Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja Deus nas vossas vidas, que Deus os abençoe nessa tarde em nome de Jesus. Meus amados irmãos, e continuando na devoção, louvado seja Deus, 1 Samuel capítulo 17, ali por volta do versículo 46, aonde Davi declara que aquele filisteu, naquele momento Deus os entregaria eles na mão dele e que ele arrancaria a cabeça dele e o corpo dos filisteus seria lançado para as aves do céu e para as bestas feras da terra, para ser degolado por ele. Então, meus amados irmãos, Davi ia com a sua fé. Enquanto Golias ia com espada e lança, Davi ia com o nome do Senhor. O que é isso? Nós temos que ter a fé em Deus, a nossa fé no nosso autor e consumador, no nosso Salvador Jesus Cristo. Embora no versículo 47 ele diz: e esta congregação saberá que o Senhor salva, não com lança e nem espada, porque do Senhor é a guerra, porque do Senhor é a guerra. E hoje ele nos entregará em nossas mãos, quem? O inimigo. Então, meus amados irmãos, Deus, ele é dono da peleja. A guerra pertence ao Senhor. A peleja que pelejamos, a qual não damos conta de pelejar, essa peleja nós temos que entregar ela na mão do Senhor, porque aquele que peleja por vós é poderoso para nos dar a vitória. Então, meus amados irmãos, Davi, ele não confiou em lanças, em espadas. Nós vimos que Saul, de certa forma, quis vestir Davi com aquela armadura, com couraça, e era pesada para Davi. Davi não estava lutando com armas carnais, mas armas espirituais. A fé é uma arma poderosa que destrói o adversário. Ambos nós temos que entender que o nosso inimigo não é carne, não é sangue. Não se trata de carne, não se trata do próprio humano, mas o verdadeiro inimigo das vossas almas é o próprio Satanás. É o próprio diabo. Então nós temos que estar nessa compreensão que o diabo, quando nós falamos dessa entidade, desses espíritos, falamos de algo espiritual, não é coisa carnais, mas sim espirituais. Então as nossas armas, ela não tem como ser armas físicas. Não tem como vencer o diabo com espada ou com lança, com facas ou com revólveres, mas sim com o joelho que se dobra e com obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sem assim não venceremos batalha do nosso adversário. Então, meus amados irmãos, Davi foi em nome do Senhor. E na medida em que o filisteu, ele se levanta para ir contra Davi, ele correu, mas não foi fugindo do inimigo, mas ele correu para cima do inimigo, em nome do Senhor. Ele correu para cima do inimigo. Então ali, na medida em que ele se apressava, ele apanhou com as suas mãos uma pedra nas suas aljavas, e ali naquela funda, enquanto ele corria, ele girou aquela funda com aquela pedra. E quando ele atirou, ela deu bem na testa daquele gigante. E observamos, meus amados irmãos, se você ler essa mensagem, você vai entender que quando alguém toma uma pancada na testa, a tendência dela é cair para trás. Mas nós vamos ver que ele caiu com o seu rosto
em terra. Isso quer dizer que ele caiu para frente. Ou seja, enquanto a mão do Senhor naquela pedra atingiu a testa de Golias, havia algo que sustentava ele por trás para que ele caísse com o seu rosto em terra. Mas ali ainda ele não estaria morto ainda. Até em um momento em que Davi, ele corre em direção àquele gigante que estava caído, e quando ele chega, apanha a própria espada daquele gigante, cuja pesava muito, que deu até um trabalho para Davi conseguir tirar ela da banha, né? E manusear aquela espada e cortar a cabeça daquele gigante. Então nisso aí, meus amados irmãos, todos os filisteus, eles se apavoraram, se assombrou com aquela cena. E quando ele viu isso, que o seu maior soldado já tinha sido derrotado por um jovem, que a qual não era soldado de guerra, mas era um pastor de ovelha. Então aqueles povos se apavoraram e correram. E foi aonde houve uma grande perseguição, né? Aonde foi travada uma matança dos filisteus. E ali Deus deu vitória. Então Davi apanhou a cabeça daquele gigante e levou até para com o rei, aonde, né, ali manteve paz sobre Israel e que mostrou para aquele povo que estava, para aqueles incircuncisos, que estava ali na confiança naquele gigante, mostrou para ele que ali em Israel havia um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Amém, meus amados irmãos? Nós aprendemos a boas ações com a palavra de Deus. Nós aprendemos a servir a Cristo, né? Como sempre falo, não a servir placas de igreja, mas que serve a Cristo tem uma obediência, tem uma vida de benevolência, tem uma vida cheia e replexa da graça do Senhor Jesus Cristo e do seu caráter. Manifesta o fruto do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, essa é só uma pequena devoção que eu trago nessa tarde, compartilhando para com os meus irmãos. Que Deus os abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero ser grato ao Senhor, que o Senhor venha de encontro com esses irmãos que vai estar ouvindo essa mensagem, Pai, mais tardar. Abençoe a nação, abençoe a família de cada um, dai livramento, dai proteção, Pai, nesse final de ano, seja um final de ano abençoado, um final de ano de muita paz, de muita alegria, e que o próspero ano que vem, meu Pai, esse ano que vamos adestrar, seja um ano, meu Pai, abençoado, um ano, meu Pai, onde o que nós não conseguimos até agora, o Senhor possa nos conceder graça para que assim possamos, meu Pai, avançar. Deus, abençoe nossa casa, nossa família, dá livramento, dá proteção, nos guarde debaixo das tuas mãos, poderosa, Pai. Nos livra, meu Pai, dos assaltos, dos homens fraudulentos, dos homens, meu Pai, sanguinários, dos homens enganadores, postadores da mentira, Pai. Nos dá livramento e proteção contra todos os tais assim, meu Pai, que pratica a malignidade, a maldade e o mal. Mas liberta, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, meus amados irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe maravilhosamente. Amém? Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Paz e graça.